Saudações, caro telespectador, seja bem-vindo a mais uma edição do Espaço Canal Zero, um programa virado para a divulgação das realizações das diferentes comunidades do nosso país. Na presente edição trazemos uma experiência e um recorte da história de vida de uma jovem inovadora na área de tecnologia de alimentos e investigação. Nascida na província da Zambésia, Carolina é licenciada em agroprocessamento pela Universidade Pedagógica de Maputo. A empreendedora faz investimento com vista a melhorar a qualidade de alimentos. Com efeito, a jovem inovadora desenvolveu uma técnica de produção da farinha instantânea à base de milho branco enriquecida com cenoura. O feito valeu-lhe a premiação na terceira edição do Concurso Nacional de Inovações para o Desenvolvimento Comunitário. Acompanhe. Eu sou Carolina Anega Pedro Coana, sou formada em agroprocessamento pela Universidade Pedagógica e desejo mesmo ser uma investigadora na área de tecnologia de alimentos. Milhos tem escasso. E aquele em casca não tem? Não, sim, só tem esse aí. Posso me dar 4 então? 4. Agora está caro. Não é tempo de milho, o milho está muito caro. Desde criança, sempre tive curiosidade em relação a alimentos processados. Eu via, mas como é que massa tomate fica tanto tempo assim na prateleira e não apodrece, mas quando eu abro, mas se eu quiser colocar tomate e tapar, vai apodrecer. E não só, eu nasci na Zambésia, então lá há muita produção de arroz. Isso mesmo, meu pai. Um pouquinho, não está muito branco. Tem tido excesso da cenoura. E depois de uma certa altura, quando não há compra, é descartada. Aquele descarte acaba influenciando na poluição do meio ambiente. E a farinha de milho também. É um alimento que até uma certa época existe, mas depois, por exemplo, nesta época, está muito caro o milho. Então, produzindo uma farinha enriquecida, que também podemos ter capacidade de conservar durante muito tempo, eu achei necessário fazer isso para reaproveitar também a cenoura, enriquecer a farinha e poder ter um produto nessas condições todas. É importante salientar que há necessidade de seguir com as regras de higiene no processamento de alimentos, mesmo que sejam processamentos caseiros. Enquanto raspo a cenoura, aproveito ver a quantidade e medir para confirmar se corresponde com a desejada, que são de 300 gramas.
e irei usar para a quantidade de 1 kg de toda a mistura. Em cada grama ou em cada 100 gramas de cenoura contém uma quantidade de carotenoides. Então, esta quantidade deve ser controlada de modo com que não seja ultrapassada para a idade que está sendo direcionada. Então, atendendo que é para crianças, eu fiz uma medição de 300 gramas da cenoura ralada, que corresponde à percentagem necessária para obter os carotenoides que necessitamos, atendendo que estava a fazer para 1 kg. E esses 300 gramas não são fixos, são dependendo da formulação. Se forem 5 kg, por exemplo, a quantidade de cenoura também vai aumentar. Imagina que se essa for a responsável do corpo. Agora, com a adição do óleo, a coloração foi mudando, diferente daqui. Então, houve uma solubilidade através do óleo que foi acrescido. Os ingredientes é mesmo a própria farinha de milho, cenoura, açúcar e óleo vegetal. Então, a cenoura, como já sabemos, é a fonte dos carotenoides, provitamínicos A, só que a vitamina A, por ser lipossolúvel, ela só é solúvel em gordura ou óleo. Houve a necessidade de acrescer uma pequena quantidade de óleo. E o açúcar foi acrescido de uma quantidade que depende do consumidor, se pode manter assim ao consumir ou então pode acrescentar. Nós já temos a fortificação ou o enriquecimento da farinha. Tanto é que se a farinha teve esta coloração amarelada, é porque certos pigmentos, aliás, os pigmentos da cenoura, envolveram-se com a farinha, porque normalmente a farinha é branca. E na verdade, vitamina A não é nada do que esta pigmentação, que é denominada por carotenoides, que são alfas e betas, principalmente o beta-caroteno. Então, devido a essa pigmentação, nós podemos já assumir que o enriquecimento já aconteceu. Em que ponto isso pode estar em termos de cozimento? Posso mesmo provar. Esta é que acabo de tirar da panela. Então, a crua desfaz-se, enquanto que esta forma uma pasta. E aqui, ao sol, espera-se que a água evapore e também ajude mais na secagem, mas já está a um ponto quase ao desejado, e depois deste ponto poderemos submeter ao processo de moagem. Conseguimos obter este produto, a farinha já seca e pronta para o consumo. Dependendo das idades das crianças, pode-se colocar a farinha instantânea também por um cozimento de pelo menos 3 minutos, porque devido ao processo de secagem, então quanto mais umidade removemos, mais tempo
ou mais rígida também fica a farinha ao adicionar simplesmente a água. Então, que às vezes pode ter uma sensação de grânulos lá no fim do paladar ao consumir a própria farinha. Então, fervendo por 3 minutos para crianças mais novas também é aceitável. Ao combinar alimentos naturais, acabamos eliminando a necessidade de adicionar aditivos químicos e substituímos por alimentos naturais. Então é daí que surge a necessidade de combinar a farinha de milho branco, principalmente, que é o mais consumido no nosso país, com a cenoura. A cenoura ela que é composta em beta-caroteno, que é provitamina A, já dentro do organismo. Então, sendo assim, acabei percebendo que é possível produzir um alimento rico nutricionalmente, saboroso sensorialmente e sem tantas diferenças assim com alimentos industrializados. A senhora Carolina Pedro Coago. Esse alimento deixa receber o seu prêmio. Muitos parabéns. Uma forte salva de palmas para receba a quantia de... A Carolina é uma jovem mulher. O que me impressionou muito é que ela, para fazer a dissertação do curso dela, de licenciatura, ela pensou mais o que podia beneficiar a comunidade moçambicana. E é sabido, pensou mais nas crianças, problema de desnutrição. Como sabemos, Moçambique, como tal os outros países em vias de desenvolvimento, as crianças dos 0 aos 5 anos têm deficiência em vitamina A. Então ela desenvolveu um trabalho que foi a produção de uma farinha instantânea com farinha de milho e adicionando a vitamina A através da cenoura. Sim. Então esse trabalho nos impressionou muito porque ajuda pelo menos, vai ajudar para a desnutrição ou a falta de vitamina A nas crianças dos 0 aos 5 anos. O primeiro aspecto foi o facto de ela trazer com seu trabalho uma alternativa de utilização do milho, que é uma cultura muito praticada, de uma forma que aparece já, digamos, pronta para consumo. É uma alternativa que coloca nas mãos, particularmente das nossas mães que têm crianças latentes, um produto que é só misturar com água quente. Claro que no mercado já temos produtos desse tipo, mas são importados. E o facto de ser uma menina de origem, digamos, humilde, o facto de ser uma menina que estudou no nosso sistema de ensino, não estudou no Japão, não estudou fora de Moçambique, estudou cá, dentro das nossas instituições, com as suas dificuldades. Foi outro elemento que a mim me impressionou e que me fez pensar que este era um exemplo que era importante emergir para mostrarmos que as nossas instituições de ensino têm capacidade de produzir estudantes que pensam em soluções locais para problemas locais e soluções relevantes para as dificuldades que o país enfrenta. Nós tivemos mais ou menos 5 critérios. Primeiro, a originalidade do projeto.
para ver quanto original é. É verdade que é difícil ter um projeto hoje em dia muito original. Sempre é original, mas acrescentou-se um valor. Então, olhamos por critério originalidade. E depois, a relevância. Quão relevante é o projeto? Tanto para as comunidades, primeiro para as comunidades, porque é para o benefício das comunidades. E também a viabilidade técnica, se é fazível ou não. E vemos também a viabilidade econômica. Se é um projeto que é possível com poucos recursos. Não ser um projeto que é preciso muito dinheiro, por exemplo. E também olhamos para o aspecto de grau de desenvolvimento. Os participantes tinham que ter um projeto que já está terminado, está a acontecer. Não pode ser um projeto que está no papel, o concorrente ainda precisa de dinheiro para ele terminar isto, mas aquilo não. E no caso dela, por exemplo, foi um projeto, quando fomos visitar, ela desenvolveu mesmo a farinha instantânea. Nós vimos, ela preparou, até provamos, conseguimos. Então, é um projeto finalizado. Então, isso contou mais também para ela ganhar. Recebemos ela como estagiária. A ideia é ela usar o trabalho de estágio para a tese dela. E a proposta que ela tinha, que foi o tema que ela apresentou para o concurso em Ilusão, é um tema que usa uma técnica que é extrusão. Okay? Extrusão significa, em termos simples, cozinhar. Okay? Cozinhar. Então, o mesmo mecanismo que se usa para cozinhar a comida dos animais ou as rações dos animais é a mesma técnica que se usa para os alimentos das pessoas. Só para vos dar um exemplo, massa esparguete, a técnica que é usada para produzir massa esparguete é extrusão. Extrusão é a técnica que nós temos instalada na nossa fábrica, que também serve para produzir comida para os animais. Foi por aí que ela viu uma oportunidade de usar a técnica que nós muito bem dominamos, okay? Que muito bem dominamos, para ela produzir o produto dela. A papinha que ela faz instantânea é uma boa farinha, já vi do jeito que ela faz, cenoura e essa coisa de milho. É uma boa farinha. As crianças também gostaram da papinha da tia, gostaram muito. A característica daquela farinha da nossa segunda classificada é exatamente ela vir reforçada com a vitamina A. Mas ao invés de ser um reforço feito com um aditivo químico, essa foi outra das características da inovação, é um reforço feito com utilização de cenoura. E aqui vemos dois assuntos. Um, que é esta tendência atual dos consumidores de fugirem dos alimentos com aditivos. Portanto, dando uma opção àqueles que querem que o seu filho, e aquela farinha não é só para crianças, mesmo para pessoas adultas, consuma um produto livre de aditivos químicos. O segundo aspecto é que vem aumentar a procura da cenoura, vem incentivar e estimular a produção local da cenoura, portanto abrindo mais uma porta para geração de renda pelos camponeses que são produtores de hortícolas, que se podem dedicar à produção de cenoura no evento desta tecnologia ser disseminada e ela poder ser utilizada de forma mais massiva.
Sim, este é o estabelecimento onde numa primeira fase será feito o processamento da farinha instantânea de milho aquecida com cibola, que designei por curd flow, nesse caso o curd de carrot de cenoura, flor que é farinha, mas não só o curd de garou, que é o meu nome. Então é quando vai se fazer, deseja-se colocar no mínimo 3 máquinas de pequeno porte, nesse caso um pequeno moinho, uma pequena extrusora, uma pequena estufa. E para poder se fazer a venda neste lugar que é a nossa futura mercearia, não só vai se comercializar a farinha instantânea nesse caso, como outros produtos, mas o principal produto aqui é a farinha de milho enriquecida com cenoura. Foi feito de princípio só para ter um pequeno comércio, mas depois, com a necessidade do melhoramento desse projeto, fez-se a segunda parte, neste caso que foi o primeiro sítio que foi ilustrado. E neste momento o investimento mesmo é o término deste pequeno estabelecimento para poder fazer a comercialização em escala média, porque neste momento só tenho feito para o consumo caseiro, para o consumo pessoal neste caso, e alguns familiares. Então aqui pretende-se fazer a venda para a comunidade em geral, não só vender de forma vender em unidade, mas também poder distribuir a grosso para outros estabelecimentos em locais diferentes. A farinha está no ponto. O meu pequeno almoço ontem foi a farinha da Carolina. Já faz parte da dieta lá da minha casa. Então é um produto saboroso, ok? Um produto saboroso e nutricionalmente muito bom. Um produto muito acima da média, ok? Portanto, se algum potencial investidor estiver a ver agora e querer investir, tenha dinheiro e não sabe o que quer fazer com esse dinheiro, eu acho que poderia fazer uma parceria com ela e introduzir esse produto no mercado, porque é um produto de muito alta qualidade. E tem mercado e a garantia de sucesso está lá. A garantia de sucesso está lá. Os jovens que têm projetos desse gênero, acho que deviam ter um financiamento. Porque há muitos jovens com muitas ideias, às vezes são teses de licenciatura, são guardadas nas gavetas, mas se tivesse um incentivo, podiam criar um autoemprego e ainda dar emprego aos outros jovens. Além do emprego, as nossas comunidades, o país, sairia muito a ganhar. Produção da farinha instantânea à base do milho enriquecido com cenoura, uma inovação da jovem pesquisadora Carolina, foi a nossa proposta na presente edição do Espaço Canal Zero. Grata pela atenção dispensada, novo encontro fica marcado para a semana. Até lá, fazemos votos para que continue a seguir o Instituto de Comunicação Social, acompanhar a Rádio Nacional Educativa Rural pela frequência 91.9 ou mesmo a página oficial de Facebook e YouTube. Passe bem. Yeah.